Olá, querido e querida, sejam bem-vindos ao movimento Consciência Hebraica. E hoje, no nosso movimento Consciência Hebraica, é dia especial. É dia do amanhecer da consciência hebraica. Nós estamos no capítulo 44 e a data é 5 de abril do ano de 2021. Nós queremos dar as boas-vindas a você, que está aqui no canal, dizendo que esse é um trabalho profundo. Se você ama a divindade, se você sente uma atração por essa vida misteriosa que permeia tudo e a todos, que é a essência da própria vida e a manifestação de todas as coisas, ela se revela à consciência hebraica, ao povo hebreu, de uma maneira extraordinária. E aqui no nosso amanhecer você pode ver isso desde o início, com todos os detalhes, com vagar, com calma. Se você gosta de estudar, se você tem amor pelas escrituras, aqui você vai encontrar um espaço muito interessante. Então vamos para mais esse episódio. Nós estamos vendo a vida de Abraão, estamos compreendendo tudo que está relacionado às profecias escatológicas que são anunciadas desde o Gênesis, fazendo a ligação com o Messias hebreu, com Yeshua HaMashiach, em uma grande viagem por corredores desse imenso castelo que são as escrituras de Gênesis a Apocalipse. A gente percebe a mão de um só autor que vai costurando os textos de uma maneira impressionante. Apesar deles terem sido escritos por milhares de anos, mais de 40 escritores, mais de 60 livros distribuídos ao longo da história humana, mas é extraordinário a sabedoria contida nestes textos. Então convidamos você para essa imensa viagem. Aqui no amanhecer, nos ventos do nosso amanhecer, a gente sempre fala um pouquinho por que consciência hebraica. Das 4 faculdades humanas, a que nos diferencia é o essencial. Ela tem 4 expressões, onde a consciência é uma das mais importantes, reflete a própria consciência da divindade como um fenótipo estendido dela. Nós temos essa amplitude. E o hebraico e o judaico são 2 dimensões para nós que revelam o hebraico, o universal, aquilo que representa toda a humanidade, a busca espiritual, e o judaico, aquela história que aconteceu no Oriente Médio. E nós ligamos esses 2 elementos. Uma música clássica, a filosofia, que nasceram na história de um povo em particular, mas pertence a toda a humanidade, porque o impulso é humano, né? Jesus foi muito apresentado à grega, os pais da igreja, Agostinho, Aquino, Lutero, tiveram essa forte influência, e nós queremos um Jesus mais à hebraica. Consciência hebraica é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Venha com a gente, veremos aqui o início de tudo e de todas as coisas e o desenvolvimento delas. Boa viagem, oferecemos o nosso avião, nosso jato, que vai te levar por esse passeio imenso. Nós estamos vendo nesse bloco a ordem sacerdotal de Melquisedeque, compreendendo a diferença dele para a ordem levítica. Estamos entendendo um pouquinho melhor o tabernáculo, que foi o templo móvel que saiu ali do Sinai e foi até a Terra Prometida. Vamos falar um pouquinho do templo de Salomão, aquele construído em Jerusalém. Os símbolos do pão e do vinho na ordem de Melquisedeque. O fim anunciado desde o princípio. Nós fazemos várias conexões do Gênesis ao Apocalipse. E leremos os escritos hebraicos, como dissemos, composição de mão única, que é surpreendente, fantástico, e realmente o contato com esse texto causa uma elevação no nosso interior. Símbolo messiânico do pão e do vinho. Olha que interessante, né? Gênesis 40, 20 diz assim: E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor, ou seja,
ele que servia o vinho, e a cabeça do padeiro mor, aquele que servia o pão no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro mor e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. Bom, temos um texto aqui maravilhoso, você pode ler toda a história, ela é surpreendente, incrível, e nós vamos fazer várias relações com a ordem de Melquisedeque, que é a ordem do Messias, né? Como nós já comentamos, estamos descobrindo que Melquisedeque era um anjo representativo do ser humano que estava sendo formado na genética do povo de Israel. Quando este homem nasce, Jesus, Yeshua HaMashiach, o Messias hebreu, ele torna-se o sumo sacerdote da própria ordem de Melquisedeque, da qual Melquisedeque era o sacerdote. Ele então se torna o sumo sacerdote. Ele também se torna rei dos reis. Ele se torna rei de Salém, no lugar de Melquisedeque, porque Jesus é o rei da paz, como foi anunciado em todas as Escrituras. Então, Jesus assume tanto a mais alta expressão do sacerdócio de Melquisedeque, que é muito diferente do sacerdócio da ordem levítica, e a qual, se você é um discípulo de Jesus, na verdade você pertence não à ordem levítica, mas à ordem de Melquisedeque. É importante você compreender isso, porque a igreja, seja a católica, seja a igreja evangélica, protestante, pentecostal, eles permanecem muito no modelo levítico. É pouco compreendido este sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que evidentemente exige uma postura de maturidade, da presença do Espírito de Yeshua HaMashiach, o Espírito Santo, e do conhecimento da sua palavra, das suas escrituras, dado por este mesmo Espírito, essa clareza. Né? Então é importante que você conheça o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. E nesse texto, é um texto que você pode observar que é da vida de José, né? Então eu vou dar um pequeno relato para aqueles que não conhecem. Nós falamos do patriarca Abraão. Abraão gera Isaque, e Isaque gera Jacó. Jacó com 4 esposas, 2 esposos, 2 concubinas, gera 12 meninos, uma menina, e esses 12 homens dão origem às 12 tribos de Israel. Dessas 12 tribos de Israel, uma das tribos é a tribo de José. Você fala, mas eu nunca ouvi falar nessa tribo de José. É de fato, porque Jacó adota os 2 filhos de José, nascido do casamento dele com uma egípcia, que era sacerdotisa do deus On, no Egito. Faraó dá esta mulher em casamento com José, e desta união, né, e há sempre um papel muito forte do Egito na história de Israel, na formação genética de Israel, na formação espiritual de Israel. Apesar da grande diferença, da imensa diferença da concepção hebraica para a egípcia, mas nós entendemos que há um fundo egípcio que era a nação mais desenvolvida da época e o centro espiritual da magia, né? Nós temos 3 grandes fontes de referência assim, no mundo espiritual, que é o Egito, no sentido do centro principal da magia na história humana, a Índia como centro espiritual da mística na história humana, e a Grécia como o centro da intelectualização, né, do intelecto. Então nós temos como representantes máximos, né,
Israel, o povo hebreu, ele é o representante do ponto de equilíbrio de todas essas coisas, porque há um poder espiritual vindo da divindade, então não é propriamente magia, não, que é uma manipulação do ser humano com forças do próprio cosmos, criaturas do próprio cosmos. A mística indiana é uma mística desenvolvida pelo esforço humano, pela concentração e dedicação, não é propriamente uma mística formada da graça do espírito de Ave Elohim Adonai, né? Do espírito da divindade sobre os homens. Então é um pouco diferente da mística hebraica, da mística que nasce da busca da divindade pelo homem. A mística indiana é a busca do homem pela divindade. O esforço humano, os yogis, com aquele esforço gigantesco de meditação, dedicação e etc. E a sabedoria grega, ou a filosofia grega, ela explora demais o intelecto, mas ela não alcança a verdadeira sabedoria. Né? Ela permanece, ela sai da mitologia como fonte de inspiração para o intelecto e ela não consegue mesclar os dois ambientes. Né? Os gregos acabam deixando a mitologia e enveredando pela esfera do intelecto, dirigido pelo ego humano, com feitos extraordinários, no sentido do desenvolvimento da ciência, mas sem a profundidade da consciência e da espiritualidade. Isto falta aos gregos. Então, o povo hebreu acaba mediando todas essas relações, né? Ou seja, ele adquire essa força do espírito através dos profetas hebreus, mas não é a mística indiana. Ela tem um poder espiritual de realizar prodígios, mas não é a magia egípcia. E ela alcança uma sabedoria integrativa, complexa, sistêmica, mas que não é limitada no aspecto intelectual, egocêntrico que ocorre com os gregos. Então, ela vai por um caminho dirigida por essa divindade misteriosa e, evidentemente, os antepassados do Messias vão preparando todo este ambiente sofisticado do qual eu estou falando, mas, de fato, o único hebreu que explora completamente todas essas dimensões é Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo. Ele é o homem que profundamente se torna o místico hebreu, né? Então, aquela figura do profeta, muito representada por Elias e João Batista, né, que são os príncipes dos profetas hebreus, o auge, mas Jesus supera essa mística. O profeta tem o símbolo desses profetas de fogo do povo hebreu, é como se você derramasse o oceano inteiro, né, numa gota de água. Né? Há uma efusão gigantesca de poder, de glória. Né? João Batista era ativo, ele era verdadeiro fogo. Né? Mas Jesus também tem a placidez mística da profunda meditação. Ele também é a gota que se derrama no oceano. Né? Ou seja, ele consegue conter a expressão da divindade no seu ser. Então, ele tem o fogo do profeta, mas ele também consegue se diluir integralmente em Yahvé Elohim Adonai, ficando completamente passivo. Né? Ele é esta atividade passiva, ou esta passividade ativa. Jesus consegue equilibrar esses dois extremos de uma maneira extraordinária. Evidentemente, ele alcança a maestria
da inteligência, não através do intelecto, mas através da sabedoria. Tá? Então, você fala, mas Jesus não desenvolveu o que a filosofia grega desenvolveu, de fato. Não era esse o objetivo dele, não era esse o escopo dele. Porque a filosofia, ela por mais que se desenvolva, ela permanece limitada ao tempo. Né? Os sábios, os filósofos gregos acabam numa rua sem saída, né? Onde a ciência, por mais que cave, acaba se dirigindo. Talvez muito do ceticismo europeu, né, e o entusiasmo espiritual das Américas seja este comentário, né, de que o entusiasmo do novo mundo é porque ainda não fez o pensamento, não fez o caminho que o pensamento mais antigo dos gregos fizeram, e que termina diante de um muro, the wall, né, de uma parede sem saída. Não. O Messias hebreu foi além do muro, foi além, ele é a porta cravada no muro que abre para o homem, para a humanidade, dimensões infindáveis de uma vida progressiva em vida infinita, em evoluir infinito, em devir infinito. Então, essas características, né, de Jesus também como rei, evidentemente não da terra horizontal, né, que muitos dos judeus achavam que a terra prometida era aqui, a Palestina, mas ele se torna o verdadeiro herdeiro da terra prometida a Abraão, né? A nova Canaã, a nova Jerusalém, a nova Palestina, nova dimensão que não era cercada por montanhas e rios, e nem limitadas pelas estrelas, por um universo de bilhões de anos-luz. Ele nos abre mundos muito mais profundos e morredouros, mundos eternos, mundos atemporais, prometidos por Yahvé Elohim Adonai, pela divindade, pelo grande eu sou o que sou, pela grande mística divindade de Israel, do povo hebreu, e que na verdade é a mesma divindade que impulsiona todo o coração e todo o espírito humano em busca do infinito. Todo espírito inquieto que se debruça sobre o sentido e significado da vida humana para além do tempo e do espaço, que sente essa atração profunda por esse mistério, todo este impulso que advém na natureza humana, que procede desse ser infinito, que recebeu muitos nomes em todos os povos, né? Tal, Brahman, e cada lugar a divindade foi chamada por um determinado nome, mas a máxima revelação ocorre a mente hebraica, a consciência hebraica, ela se revela com profundidade. Então, você está assistindo nesse curso, né, essa gradação, esse evoluir da manifestação da divindade. Evidentemente, ela não se manifesta totalmente de uma única vez para os primeiros hebreus. À medida em que o homem vai se desenvolvendo, o ser humano vai se desenvolvendo, homens e mulheres vão crescendo fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Essa divindade vai se derramando cada vez mais, né? E vai se mostrando cada vez mais. Quando ela se demonstra integralmente ao que o intelecto ou a intuição ou o coração humano podem perceber, qual que é o máximo da revelação, está em Yeshua HaMashiach. Ele sintetiza a máxima revelação. Jesus expõe a máxima revelação, ele tem a máxima clareza que a mente, a intuição e o coração humano e o corpo humano
puderam manifestar desta integração, desta relação entre um animal hominal, nascido no planeta Terra, não imagino de uma forma mais primitiva do que é que nós do que é que nós fomos formados aqui nesse planeta, até este esplendor onde este animal alcança neste ser humano a sua maior vocação, a sua maior potencialidade. Ele foi, então, o auge de todos os povos, ele foi a culminância da nossa natureza humana. E nós agora vamos para, em demanda do Apocalipse, né? Em demanda de um outro tipo de evolução que vai culminar no Anticristo, maior esplendor da natureza humana no sentido horizontal, será um homem extraordinário, o proeminente, o mais entendido, o mais poderoso homem que a espécie humana horizontalmente já produziu. E nas duas testemunhas, um dos dois maiores esplendores do que a natureza humana espiritual, mais menor do que a do Messias, mas maior do que qualquer outra expressão que as Escrituras tiveram. Essas duas testemunhas superarão Moisés, Elias, superarão todos os outros que antecederam, ficando apenas em expressão abaixo do mestre delas, que é Yeshua HaMashiach. Então essa história toda você verá aqui, nós iremos em demanda dessa história, né? Estamos montando este grande quebra-cabeças espalhado de Gênesis a Apocalipse, e que você verá, as marcas de toda essa história estão em todos os textos, né? Então, voltando para nós compreendermos, o Jacó tem esses 12 filhos que formam as 12 tribos de Israel, e você não conhece o nome de José porque Jacó adota os 2 filhos de José, nascidos então dessa sacerdotisa do deus On no Egito. Ela dá a José Efraim e Manassés. Então as tribos de Efraim e Manassés deixam de ser filhos de José e são filhos adotivos, são enxertados em Jacó. Como se você arrancasse aquele sarmento, né, aquele rebento da videira de José e enxertasse na videira de Jacó. Então, esse é o grande primeiro símbolo messiânico, porque a ideia de filhos adotivos ela é tomada lá na frente. Nós já usamos esse símbolo uma vez nos nossos encontros anteriores com Abraão e Ló, né? Inclusive mostramos várias passagens onde Paulo cita que nós somos filhos por adoção, ou o autor dos Hebreus e outros textos romanos cita isso, né? Então, novamente essa figura ela repete-se, né? Quando Jacó toma para si os filhos de José. Então, naquele ponto, nós remetemos a uma figura messiânica, porque aqueles 2 filhos, que eram frutos de uma mulher egípcia, não era uma mulher do povo hebreu, simbolizam o nascimento dos gentios, que nascem de uma mulher que estaria representando o mundo, né? Mas que são trazidos para dentro da videira hebraica. Então, Efraim e Manassés nos representam aqueles que não nasceram diretamente de Jacó, mas tornam-se filhos de Israel, né? Porque o nome de Jacó é mudado para Israel. Jacó é Israel, né? E ele representa muito mais do que simplesmente um ser humano. Ele representa a espiritualidade convidativa de Deus para toda a humanidade,
para que ela se forme à imagem e semelhança, cumprindo Gênesis 1:26, onde está escrito: façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Então, esse é o primeiro elo que há entre José e Jesus, né? Ele vai ser canal de adoção. José é canal de adoção dos seus filhos, nascidos de uma egípcia, para se tornarem filhos diretos de Jacó. Então, Efraim e Manassés representam isso. Então, eles representam José na figura de Jesus, nos transferindo para a filiação direta, né, como filhos adotivos de Deus. Jacó ali está no lugar de Israel, do príncipe de Deus, né, como pai máximo. Né. Então, essa é a primeira representação que José toma. Mas existem muitas outras. José, por exemplo, é vendido pelos seus irmãos, né, assim como Jesus é vendido por Judas para ser entregue. Né. Uma outra coisa, quando acontece, por exemplo, esse sonho que José é chamado, Faraó tem um sonho, né? A história é assim, vou dar rapidamente para dar uma sequência lógica para você. José é um dos filhos da mulher que Jacó mais amava, né? Jacó era apaixonado por Raquel, era a mulher que ele tinha mais ligação, né? E ela dá 2 filhos a ele, dá José e também dá Benjamim. Só que ela morre no parto de Benjamim. Neste sentido, Raquel representa a criação, né, que é uma esposa amada, mas ela não é permanente. Né? A esposa que realmente seria permanente no caso de Jacó seria Leia, porque ela é que vai gerar Judá, e é de Judá que vem o Messias. Né? Mas a esposa de Deus, que é a sua criação, né, do qual o universo seria o corpo desta esposa de Deus, não é que estou dizendo que há uma deusa, hein? Né? Veja bem, estou dizendo que a própria criação é a expressão de Deus, né? Mas nós poderíamos usar essa figura da criação, Deus como figura masculina, e a sua própria expressão na criação, que é ele mesmo como uma figura feminina, que seria Raquel. Então ele ama Raquel, mas ela não é a mulher que vai dar os filhos para ele. Né? Essa mulher morre, Raquel acaba perdendo a vida, e ela vai dar José e Benjamim, né, que são os 2 filhos queridos dele, por causa da ligação que ele tinha com Raquel. Mas o filho que vai gerar o Messias não vem de Raquel, vem de outro lugar, vem de Leia, né, que vai gerar Jesus. Então, Raquel representa a nossa mãe de tempo e espaço, né, o universo que nos gera, o universo que nos produz, mas que não é permanente. Né? Essa terra vai morrer no parto. Aliás, essa figura de parto ela é utilizada no Apocalipse. Paulo utiliza essa figura que o Apocalipse é o parto da esposa de Deus que está grávida. E simbolizando Raquel, ela morre no parto. Então esse universo não vai permanecer, ele vai ser descreado. Então, desde o Antigo Testamento, isso já vem sendo colocado. Por exemplo, as cidades de Sodoma e Gomorra representam Raquel, representam a criação que é dispersa. Né? E um dos motivos de Raquel ter perecido é a sua idolatria. Raquel rouba, né, os ídolos do seu pai e traz com eles. E Jacó não sabe, ela não conta. E ela esconde, ela se senta em cima desses ídolos que representavam lá os deuses do seu pai. E Jacó profere uma frase que todo aquele que tivesse pego aqueles ídolos deveria morrer. Né? Não se descobre que é ela que pega os ídolos, mas ao final ela morre no parto. Né? Então, esta idolatria de Raquel
representa a nossa idolatria em tempo e espaço, né? A idolatria do ser humano, a idolatria da humanidade, os ídolos falsos que nós construímos e infelizmente nos prostramos a ele procurando servi-los. Então tudo isso perece no tempo, né? Então José tem essa característica de um filho predileto e os irmãos ficam com muitos ciúmes, né? Ele tem uma túnica de roupas coloridas, né? Muito especial. Enfim, os irmãos acabam ficando com ciúmes, ele tem sonhos também de que ele deveria ser reverenciado pelo próprio pai e pelos irmãos, né? Então tudo isso já começa a mostrar a figura messiânica, porque na verdade Jesus nasce do povo hebreu, né? Ele é filho de Davi, mas ele se torna senhor de todos os hebreus. Né? Ele se torna o pai da eternidade de todos os hebreus, porque toda a humanidade e os hebreus só alcançam a sua eternificação, a sua condição de transcender o tempo, através do Espírito de Yeshua HaMashiach, que é o Ruach Kadosh, que é o Espírito Santo do Senhor Jesus. Ele é que dá a vida para todos os seres humanos dependerão desse Espírito para alcançarem vida eterna. Então José começa a prefigurar o Messias, né? E aí então os irmãos vão ficando com muita inveja dele, né? O próprio pai fica muito desconfiado do porquê que ele está tendo esses sonhos, e ao final eles vendem José. Então, com a mesma figura de Jesus, né? Há uns ciúmes, os irmãos de Jesus também não aceitavam, a própria mãe de Jesus teve dificuldade, ficou do lado dos irmãos, né? A gente vê lá em Marcos, capítulo 3, acontece isso, e em outros lugares. Então, essa incompreensão é refletida na vida de José, também na vida de Davi, né? Todas essas figuras que simbolizam o Messias, né? Evidentemente, tudo isso que eu estou te falando, você tem que pegar cada passagem, fazer um estudo e ler, né? Estou dando flashes para você poder ter entendimento, se você sentir essa intuição e essa confirmação das coisas que eu estou dizendo aqui. Então, José é vendido pelos irmãos e ele acaba passando um período muito difícil, só sofrendo grandes injustiças. Ele tenta preservar a sua idoneidade, né, a sua sanidade, a sua santidade, a sua integridade, e coisas muito difíceis acontecem para ele, até que o copeiro e o padeiro do rei, né, aquele que serviu o vinho e o que serviu o pão, vão para o mesmo cárcere em que ele se encontra, depois de várias coisas que acontecem. E eles têm 2 sonhos, e ele interpreta os sonhos, e tudo que ele interpreta realmente acontece. Ainda passam-se 2 anos, ele faz isso, ele tinha 28 anos, e quando ele completa 30 anos, o faraó tem um sonho. E no sonho dele acontece uma coisa interessantíssima, que é o padeiro, ele é morto. O padeiro tem um sonho, e nesse sonho José interpreta que ele perderia a cabeça em 3 dias. E ele realmente é morto. E a pessoa que serve o vinho, ela é restituída ao local original, né? Isso já tem um símbolo muito grande, quando nós compreendemos o símbolo do corpo e do vinho, né, que representa um novo fluido de vida. Então nós vemos que o corpo é destruído e esse elemento vital, que é uma nova dimensão, ou seja, um novo corpo, é que vai transcender o tempo, né? Então, a princípio, a morte desse padeiro representa a própria morte do corpo do Senhor Jesus, e depois há uma nova geração representada pelo vinho, e também numa outra figura, né, o próprio pão representa o corpo transcendente do Messias, porque o corpo que se oferecia era o do Cordeiro. Jesus apresenta esse novo elemento, o pão na ceia, representando o corpo eterno, né, o corpo permanente.
Então esse símbolo é móvel. Quando o símbolo é móvel, às vezes é difícil, a gente quer fixar ele, né? Mas ele pode ter dois símbolos ao mesmo tempo. No caso da morte do padeiro, representa esta morte necessária do Messias. E o vinho representa a sua transcendência. No caso da última ceia, quando Jesus apresenta o pão, este pão representa a diferença entre o cordeiro morto, que aí sim representa o corpo do Messias morto, e ali o forno vai ter a representação do trabalhar os elementos da terra, que são os vegetais, num novo corpo, que é o pão, que seria o corpo transcendente depois da fornalha, né? Então são várias aplicações maravilhosas e símbolos móveis, né? Que também não precisam ser aceitos de maneira única, né? São aplicações, você pode tomá-las e colocá-las no contexto ou achar que elas não têm muita aplicação e não adotá-las. A gente não trabalha com nenhum tipo de dogma, assim, não tem que ser isso ou tem que ser aquilo, não. Trabalhamos de uma maneira espontânea, livre, intuitiva, onde os símbolos são movidos de uma maneira flexível. É muito interessante. Então, quando José se apresenta para Faraó, que a vida dele muda, que ele começa o grande trabalho dele no Egito, qual que é a idade dele? 30 anos. Com que idade Jesus começa o seu ministério? 30 anos. Né? Quais são os dois símbolos fundamentais da ordem de Melquisedeque? O pão e o vinho que Melquisedeque trouxe para Abraão. Né? O que tira José da cadeia? O pão e o vinho. Olha, os dois elementos da ordem de Melquisedeque. O que Jesus apresenta na última ceia? O pão e o vinho, representando não a ordem levítica do cordeiro, né, que já estava sendo cumprida, mas agora a nova ordem. Por isso que nós, os discípulos, não celebramos mais o Pessar, né, com o cordeiro, mas vivemos o Pessar com o símbolo do pão e do vinho, porque somos da ordem de Melquisedeque. Então, esse é o símbolo que está contido aqui, ó, nesse texto. E aconteceu ao terceiro dia. Ó, também aqui, esse terceiro dia, né, mostra os 3 dias que Jesus permanece morto. Né? É o terceiro dia que ele renasce. Né? Aconteceu que ao terceiro dia do nascimento de Faraó, fez um banquete a todos os seus servos e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro, então o vinho, ele volta a ser servido, e deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro enforcou, como José havia interpretado. Então, aqui começa o mistério, né, o símbolo do pão e do vinho na ordem de Melquisedeque. Na verdade, começou antes, quando Melquisedeque trouxe pão e vinho para celebrar com Abraão. Né? E Jesus, então, vai tomar posse desse símbolo, quando ele declara lá em João 6,48, né? Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha, então percebemos quão profundamente Jesus toma o símbolo da ordem de Melquisedeque como o símbolo principal do seu ensino, do conhecimento que ele quer revelar, né? Observe aqui no texto, como ele diz, olha, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Então nós sabemos que Deus providenciou nos 40 anos do deserto um pão que descia do céu, né? Para alimentar os hebreus durante 40 anos. Mas aquele pão que eles comiam sustentava, mas aqueles homens morreram.
Então Jesus agora está usando uma nova significação, um novo símbolo. Ele está dizendo, olha, eu sou o pão que desceu do céu. Mas o que é céu para Jesus, né? Nós temos que compreender com bastante profundidade isso. Céu não representa um lugar externo para Jesus. Céu representa um estado de consciência e de realização. Quando Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu, significa que a consciência de Jesus nasceu no céu que havia dentro dele, assim como havia o abismo dentro dele. Mas ele foi um homem gerado de uma virgem, né? Essa virgem simbolizada por Maria externamente, na verdade Maria é só um símbolo, né? A verdadeira virgem é a natureza crística, que é imaculada no interior humano, mas nenhuma consciência humana nasce de lá, né? Nós nascemos da prostituta, nascemos da natureza anticrística que há dentro de nós, que também é simbolizada pela mulher sentada sobre a besta, prostituta sentada sobre a besta lá no Apocalipse. Você pode pegar lá o símbolo do Apocalipse e entender que aquela besta e a mulher sentada sobre ela é a humanidade, a nossa humanidade, né? E Jesus nasce não dessa mulher, Jesus nasce da Virgem, porque é a primeira consciência humana que é gerada a partir da natureza crística, que também é chamada de céu, né? Porque é o verdadeiro céu, onde Jesus fala, o reino dos céus não vem de maneira ostensiva, não procureis quando vos disserem ei-lo aqui ou ei-lo acolá, porque na verdade o reino dos céus está dentro de vós. Então, esse é o conceito de céu de Jesus. Quando Jesus fala, eu desci do céu, significa que ele desceu dessa qualidade, onde ele nasceu, para alcançar as pessoas, para traduzir-se para elas, para ser salvação para elas, para ser formador delas. Então, não é que ele estava em algum lugar e veio para cá, né? Que isso é muito confundido. Então ele diz assim, olha, veja o texto, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, esse é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Então ele está falando a respeito de que? Vida transcendente, né? Está dizendo, olha, a minha carne, né? Quando ele diz carne, ele diz, não é a matéria, ele está dizendo a sua natureza. A minha natureza é verdadeira comida para vocês. Por quê? Não há para o hebreu uma diferença entre corpo, mente, coração e espírito, né? Uma quadrinidade. Então, quando Jesus diz, eu dou a minha carne a comer, ele está querendo dizer que todo ser dele é qualificado para dar vida ao ser humano, né? Então ele diz, olha, eu sou o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo. Então ele é o próprio pão. Não há... nesse caso não há um símbolo, né? Ele é a própria simbologia da vida, ele é o próprio símbolo da vida e a própria realidade da vida, ele é o símbolo e o simbolizado ao mesmo tempo. Então ele diz assim, se alguém comer deste pão, olha, então a partícula C, ela entra aí, né? Entra o quê? O arbítrio, entra a vontade, entra a tua decisão, você pode decidir como pode não decidir, se alguém comer, não é que já estão os predestinados todos a comer, não, né? E nem que tem predestinado que não vai nunca comer, não. Se alguém comer, olha lá, é a partícula, deste pão viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha natureza, que eu darei pela vida do mundo. Aí ele dá, agora o mundo vai aceitar? Depende, se, né? Então, ele está aberto a todo mundo. A proposta é que todos possam alcançar. A todos é permitido, a todos é dado esse potencial, mas as pessoas podem usar esse potencial ou não. E agora então ele vai dizer, olha, e quando comiam, Jesus tomou o pão, olha o símbolo da ordem de Melquisedeque, e abençoou e partiu, e deu aos seus discípulos e disse, tomai, comei,
Isto é o meu corpo. Tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da nova aliança, que é derramado por muitos. Na verdade, é derramado pelo mundo, é derramado por todos, mas, infelizmente, nem todos aceitarão. Então ele é obrigado a dizer: olha, é derramado por muitos, porque nem todos aceitarão. Se todos aceitassem, seria derramado por todos, né? Para a remissão dos pecados. Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Olha, então aqui você tem que observar bem, né, quando ele fala do sangue e da sua carne, simbolizada pelo pão, simbolizada pelo vinho, como uma nova aliança. Então nós tivemos uma aliança proposta através da ordem levítica com o povo hebreu, e ela não pôde ser cumprida por nenhum ser humano. Então esta aliança ficou sem realização, tá? O único ser humano que a realizou, de fato, não a realiza por um cumprimento legal, né? Jesus a realiza por um ato de amor, de prazer, de alegria, de cumplicidade com o seu Criador. Então, ele realiza a lei, mas é o único que consegue realizá-la, e não pelos motivos dela, né, de uma obrigação legal, mas por amor e por prazer ele realiza a lei, que a ninguém aperfeiçoa por obrigação, mas unicamente pela qualidade de amor, e a única pessoa que ama nesse ponto é Jesus. Ele ama o Pai a ponto de superar a lei, né? Ele fez não o que a lei mandava, ele fez muito mais, ele cumpriu o espírito da lei, ele foi além da lei. Então, por ir além da lei, ele realiza o seu ser. E agora, o seu ser é aquilo que é oferecido como nova aliança. Ou seja, é a natureza dele que é oferecida a todos que exercem fé nele. Ele reparte dessa natureza. Como que ele reparte? Ora, como que ele dá o seu corpo e como é que ele dá o seu sangue a beber? Ele dá através do seu Ruach Kadosh, né? Ou seja, ele morre, depois de morto, passam-se 3 dias, no domingo ele é gerado novo, depois ele passa mais 40 dias, reúne 500 pessoas, aí ele transcende diante dos olhos dela, e depois de 10 dias, ele, vamos dizer assim, transpassa, né, o tempo, e aí então ele alcança o atemporal, onde ele se torna templo, o primeiro templo vivo da Suprema Divindade. A divindade se derrama integralmente nele, né? É o oceano derramado na gota, mas a gota não se dissolve, ela suporta o poder do oceano. Só que agora o oceano inteiro, que é o infinito, tem a qualidade dessa gota. Essa gota está em toda a infinitude. Então, o espírito de um hebreu que nasceu no Oriente Médio, que viveu 30 e poucos anos e que amou a sua vida inteira, foi o suficiente para que ele fosse realizado à imagem e semelhança da divindade. E agora a qualidade dele, a genética dele, é transmitida, não mais por relação sexual, como foi a sua formação e como é a criação de todo homem, toda mulher aqui no planeta Terra, mas agora nessa infinitude de Deus, vamos dizer, nesse Wi-Fi, né, nessa rede cósmica de Deus infinita, essa transmissão infinita do espírito desse homem alcança a todo ser humano que pela fé tem o seu aparelho receptor para receber desta qualidade do Messias. Então recebe da carne e do sangue dele, mas não a carne e o sangue dele antes do tempo e do espaço.
a carne e o sangue dele após o tempo e o espaço. A carne e o sangue atemporais, que não são mais carne e sangue como a que nós conhecemos aqui, que é agora pão e vinho. Pão, um elemento da terra, que é o trigo, transformado pelo fogo e que ganha uma nova forma completamente diferente. Então, a fornalha de Abraão, né? As fornalhas do Apocalipse, as fornalhas escritas pelos profetas hebreus, são esse modelo de transformação que vai transformar o corpo de todos nós ao final, mas que agora é símbolo da transformação do corpo do Messias. Então, esse pão transformado pela fornalha, você não faz pão sem fornalha, não? E este vinho que entra no nosso corrente sanguínea, né? E o vinho altera a nossa consciência. Então, o vinho é a parte imaterial, né? O pão alimenta a nossa estrutura óssea, o nosso corpo, mas não altera a nossa consciência. Não alcança a dimensão do nosso espírito, vamos dizer assim. Mas o homem que bebe vinho, ele tem a consciência alterada. Tá? Então, são os dois elementos que ligam a totalidade do nosso ser, que é o pão transformado pela fornalha e uma consciência completamente alterada que nós teremos gerados à imagem e à semelhança de Deus. Então, este é o meu corpo e este é o meu sangue, este é o meu pão e este é o meu vinho, não o corpo antigo de Jesus. Né? O que nós estamos recebendo não é o corpo dele antes da sua crucificação. Ali ele estava simbolizando. Né? Nós estamos recebendo agora o corpo novo de Jesus. Nós recebemos o sangue novo dele. E ele fala aqui uma frase maravilhosa, ele diz, olha, e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino do meu Pai. Então ele não diz que vai beber de novo, porque não vai ter mais o vinho da videira feita de uva. Né? Mas ele está dizendo que o novo vinho que ele está oferecendo é o que ele vai beber. O novo vinho da transcendência do seu ser é o que nós beberemos com ele depois da descriação do tempo e espaço, na continuidade evolutiva do nosso ser, do finito rumo ao infinito, nessa viagem cósmica transcendente maravilhosa. Bom, o símbolo do pão e do vinho, o símbolo da ordem de Melquisedeque, né, nos tomou praticamente toda essa exposição. Medite profundamente sobre isso. Você vai poder viajar e ser tocado, eu espero que você seja tocado, porque isso diz respeito ao teu futuro, diz respeito à tua nova vida, diz respeito à esperança da ressurreição ou da nova geração que você poderá ter no Messias como filho de Yahvé Elohim Adonai, como filho da suprema divindade, como ser gerado à imagem e semelhança de Deus, cumprindo Gênesis 1:26. Nós somos um movimento Consciência Hebraica, a gente quer estimular você a divulgar os nossos vídeos, convidar pessoas para poder estudar. Você pode entrar no nosso canal do YouTube, lá tem várias playlists, deixa o like, faça algum comentário, isso ajuda a divulgar o canal. Também você pode entrar lá no Telegram, todos os nossos vídeos são divulgados lá e você acessa toda a nossa biblioteca de uma vez só. E temos o Instagram e o Facebook. Estamos melhorando a cada dia. Desejamos a você uma consciência profunda em Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, que ele possa envolver a tua vida, tua casa, tua família e causar transcendência no teu ser, que nem a morte vai poder tirar de você. Uma excelente viagem, um Salem Aleikum, Shalom Adonai, que a paz de Deus esteja no teu coração. Nos vemos no nosso próximo encontro. Não deixe, participe, venha conosco
para o nosso próximo encontro, para continuarmos essa reflexão da ordem de Melquisedeque.